Olá pessoal, amados em Cristo, que bom podermos retomar aí os estudos de Êxodo e hoje, agora, nesse momento nós estaremos olhando para Êxodo capítulo 19. Então, se você quiser, já abra sua Bíblia e vamos lá navegar em Êxodo capítulo 19. Nós estamos agora no meio da caminhada do povo de Israel, que está aí, saiu do Egito e agora estamos aí nesse processo dessa caminhada, E Deus, ele tem assim coisas especiais e maravilhosas para mostrar para os seus filhos. E Deus, ele na verdade espera que os seus filhos o busquem. Então, nós acabamos agora no versículo 18 de ver como Deus, ele é misericordioso para com a gente quando, por exemplo, Moisés, ele estava lá no meio do povo e ele estava assim meio que sobrecarregado. Aí Jetro vai lá e dá uns conselhos para ele, como ele poderia gerenciar melhor essa caminhada dele no meio do povo de Israel. Com certeza isso faz parte da misericórdia e da graça de Deus, que ajudou, que colocou a vida de Jetro no caminho de Moisés, e assim ele pôde seguir esse conselho e tomar uma atitude um pouquinho diferente e aliviar a sua carga. Mas agora no versículo 19 nós temos aí a questão da entrega da lei. Esse capítulo 19, ele começa e essa questão da entrega da lei continua até no capítulo de número 24, verso de número 18. Então, mais ou menos é como a gente pode dizer assim, que é a chegada lá no Sinai e a preparação para essa aliança que Deus estaria firmando com o seu povo, lá no Sinai, com a entrega da lei. Vamos lá então, gente. Mas antes, é claro, de nós falarmos, vamos ter um momento de falar com Deus. Pai querido, muito obrigado porque a gente pode falar contigo e também saber que tu tens algo para falar conosco. Nesse momento aqui agora nós nos prostramos diante de ti, clamamos e pedimos que tu mesmo venhas e fales conosco. Pai, nós precisamos muito ouvir a tua voz e nós queremos, desejamos isso, mais do que tudo. Permita, Deus, que o nome de Jesus seja engrandecido em nossas vidas e que esse estudo possa contribuir para o engrandecimento do nome dele, Jesus, em nossas vidas. Quando nós nos colocamos nas tuas mãos, não permita que o inimigo logre êxito algum nesse momento, mas que a voz de Cristo seja a voz que venhamos a ouvir, que se calem todas as vozes que não são as vozes do Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, vamos lá então, gente. Lá diz o seguinte: exatamente 2 meses depois de saírem do Egito, eles chegaram ao deserto do Sinai. Depois de levantar acampamento em Refidim, chegaram ao deserto de Sinai e acamparam-se ao pé do monte. Algumas considerações aqui só para a gente se situar. No primeiro dia, ou exatamente 2 meses, depois desse evento aqui, que esse primeiro dia, algumas traduções falam primeiro dia, se refere ao quê? Ao dia do Pentecoste. E o propósito de Pentecostes é celebrar a doação da lei. Contudo, a expressão aqui ela é mais generalizada e talvez não indique um dia em especial, em particular. E aqui então eles param no deserto de Sinai. Aqui nós também já temos um pequeno probleminha, porque a cadeia de montanhas do deserto de Sinai, montanhas que a gente chama de meridionais, ela é situada na ponta, tá certo? De uma península que ela é triangular e lá tem 3 montes elevados. Os árabes chamam o pico central de Jebel Musa, aquele que fica mais ao sul de Jebel Rum e o terceiro de Jebel Serbol. E cada um desses montes poderia ter sido declarado como sendo o monte de Sinai das Escrituras. Mas desde o século IV, no ano do século que da era que nós estamos vivendo, ano Domini, pelo menos, esse Jebel Musa é a montanha que tem sido mais amplamente defendida como sendo o Monte Sinai no qual Moisés recebera a lei. Então, mas não temos a certeza disso. Ficam aí as conjecturas e as especulações. O deserto de Sinai deve ser uma planície, justamente em frente a essas montanhas, como nós vimos no versículo 2 ali. E ela era uma planície suficientemente grande para poder
conter, para poder reter todo esse povo de Israel que está ali acampado. E de fato existe um lugar hoje, né, chamado Er-Rahá, que fica ao norte de Jebel Musa, né, ou ainda, a gente pode dizer assim, que fica a leste de Wadi es-Sebayeh. Então esses são nomes que existem hoje naquela região, tá certo? Mas que provavelmente deve ser aquele lugar em que o povo de Israel ficou. Esse primeiro ali, né, esse lugar ali, Er-Rahá, tem mais ou menos 400 acres. Lembrando que um acre tem 4.047 metros quadrados. Então você pode imaginar uma estrutura de mais de 400 mil metros quadrados. Claro que isso é mais do que suficiente para deixar todos os hebreus que estavam ali. E partindo desse Er-Rahá, temos, né, o Vade et Deir, que é o Vale da Aliança, que leva a uma selada entre Jebel Musa e Jebel et Deir. E lá se localiza um famoso mosteiro chamado Santa Catarina. Esse mosteiro foi construído por Justiniano, né, em 527 a.C., ano domini, né? E esse local também já foi ocupado por havia uma igrejinha ali, que identificava esse lugar, onde se cria que Deus teria aparecido a Moisés numa sarça ardente. Esse Vade es-Sebayah, então, é um vale longo, mas estreito, e não tão cômodo como esse Er-Rahá, mas, teoricamente, ele teria um acesso um pouquinho mais fácil para a montanha, tá certo? Então, é difícil, se não impossível, dizer qual desses dois era o vale ou a planície certa e qual, enfim, era o pico elevado que seria o Monte Sinai, né, porque nós não temos nenhuma identificação mais clara na Escritura a esse respeito. Bom, vamos seguir adiante. Então, nós vimos lá no versículo 2, até o 2, e vamos continuar no 3. Então Moisés subiu ao monte para apresentar-se diante de Deus. Lá em cima o Senhor o chamou e disse: transmita esta mensagem à família de Jacó. Anuncie-a aos descendentes de Israel. Vocês viram o que eu fiz aos egípcios. Sabem como carreguei vocês sobre as asas de água, sobre asas de águia, e os trouxe para mim. Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Serão meu reino de sacerdotes e minha nação santa. Esta é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Ali no versículo 3 fala em algumas traduções, em casa de Jacó, né? No versículo 3. Em alguns, ou aqui no meu fala de família de Jacó. O nome de Jacó lembra do lugar em que o povo de Israel fora tirado, ou seja, lá de baixo. E aí no versículo 4 ele fala o seguinte, que sobre asas de águias ele levou o seu povo. Essa é uma alusão a uma espécie de um abutre, uma ave grande e majestosa, e que era muito abundante ali na Palestina. Então, era uma ave assim portentosa. E quando Deus fala isso, ele está dizendo o seguinte, né? Que ele levou eles de uma maneira assim portentosa, de uma maneira assim maravilhosa. E versículo 4 diz assim: e vos trouxe até mim. Ou seja, para longe da influência perversa do Egito, mas para perto daquele que é Deus, o verdadeiro Deus, para uma adoração àquele que é soberano, Senhor do universo. E aí no versículo 5, ele fala de uma outra coisa muito importante. Ele quer fazer uma aliança. Se vocês me obedecerem e cumprirem a minha aliança. O Senhor está propondo uma aliança aqui. Nosso Deus é um Deus de pactos. E Ele quer um pacto com você, quer uma aliança com você. E essa aliança aqui se baseava no fato que Deus tinha realizado lá no Egito uma redenção que Israel recebera pela fé. E nós temos que entender que não foi algo que Deus fez porque Israel merecesse. Se você entregar a sua vida para Jesus, você nunca vai poder dizer: eu entreguei minha vida para Jesus porque eu tive fé. Claro que a fé é importante, não tenha dúvida disso, mas a fé não te salva, é Jesus que te salva. E aqui nós temos um povo, tá certo?
que Deus estava oferecendo uma aliança para ele, em que Deus seria o Senhor deles, uma teocracia, tá certo? Deus havia escolhido um povo, um corpo, vamos assim dizer, real de sacerdotes. Ele queria que Israel fosse esse corpo de sacerdotes. E ele queria que esse povo guardasse essa aliança, que realmente se empenhasse por essa aliança, porque era a condição da qual dependia a realização das outras bênçãos, ou seja, da promessa das outras bênçãos que Deus tinha derramado sobre eles. Deus queria derramar glória, né, uma alegria, uma vida, uma caminhada de majestade. Mas não porque eles eram majestosos, porque Deus é majestoso. Deus, ele nunca anulou essa aliança que ele fez com Abraão, no versículo, né, lá no que nós vimos anteriormente. Não é que ele esteja anulando uma para começar outra. Na verdade, Deus, ele renova a sua aliança, e na nova tomada, na nova caminhada, com essa nova aliança, ele amplia aquilo que já foi colocado. Por isso que a gente fala que a revelação de Deus, ela é progressiva. Assim, as alianças, não é que tem um monte de alianças que Deus fez. Deus fez uma aliança com Adão, depois fez uma aliança com Noé, depois fez uma aliança com Moisés. Não, nada. Deus, a aliança que ele faz é uma só. Ele quer que a gente viva para ele, em submissão ao senhorio de Cristo. Mas nós temos que entender que com Noé ele estabeleceu uma aliança. Aí quando ele caiu, teve um monte de situações envolvidas, ele precisou renovar essa aliança. Com Noé ele relembra essa aliança, tanto é que tem um arco no céu, né? Aí depois, de novo, com Moisés, com Abraão, com Moisés, Deus ele estabelece alianças, e à medida que ele vai estabelecendo essas alianças, não é que a anterior ela cai fora, mas ela é ampliada, ela tem algo a mais que Deus acrescenta, porque Deus ele coloca algo mais dentro dessa aliança. E aqui nós temos Moisés, né, diante do Senhor, e Deus deseja levantar essa aliança com ele, renovando aquilo que já existia, né, e ampliando isso. E a aliança da lei, ela se levanta com base nessa aliança anterior, e a base dela sempre será a graça, nunca será a lei, tá certo? E não se engane, não pense que, mas na época de Moisés eles eram salvos porque obedeciam a lei. Não, eles eram salvos pela graça, mas a lei era o caminho pelo qual nós podíamos caminhar para descobrir que nós éramos pecadores. A mesma coisa funciona nos dias de hoje, certo? Então, e assim, caminhar na lei não salva ninguém. E na época também não salvava ninguém. Eles faziam sacrifícios na base da fé. E a Bíblia mesmo diz que a fé que foi imputada como o elemento que trouxe aquelas pessoas a salvação. Tá certo? E aí no versículo 5, interessante que ele coloca, né? Vocês serão meu tesouro especial. E aqui ele fala inclusive sobre, em algumas traduções, diz assim, propriedade peculiar ou propriedade particular. Né? Minha mais íntima possessão, meu povo mais querido, vamos assim dizer. E lá em 1 de Crônicas, capítulo 29, verso 3, ele chama o seu povo de ouro e prata particular. É aquilo que alguém tornou a sua propriedade especial, por meio de uma compra, por meio de algum esforço, por meio de algum sacrifício. Então, Deus está dizendo o seguinte, vocês são especiais para mim. E essa se tornou, inclusive, a designação de Israel, à medida que os anos vão passando. E também a designação da Igreja de Cristo. Propriedade particular, propriedade peculiar. Dá para Israel um lugar especial, um lugar assim, onde os propósitos de Deus podem ser manifestos. E por causa disso, Deus ele não rejeita o resto dos outros povos. Porque na verdade tudo é possessão dele. E o objetivo justamente de chamar Israel é para que eles fossem um povo, um reino de sacerdotes, que viessem a levar a palavra de Deus para todos os outros povos e, portanto, os outros povos poderiam vir a crer nesse Deus de poder. No versículo 6, né, ele diz assim que nós serão meu reino de sacerdotes, nação santa, sacerdotes e uma nação santa. Então, assim como o sacerdote ele é um mediador entre Deus e o homem, Israel foi chamado para ser esse veículo de conhecimento dessa salvação para
todas as nações da terra. Ele escolheu Israel para ser a sua propriedade e para tornar essa nação uma nação santa, que atendesse a sua voz, que guardasse a sua aliança. Esse foi o chamado de Israel. E aí, mediante 1 de Pedro, capítulo 2, 9, Apocalipse 1, verso 6, nós entendemos que esse termo reino, e ficou entendido que cada pessoa em Israel deveria ser dotada dessa prerrogativa real, vamos assim dizer, debaixo de um Senhor soberano, o Senhor. E cada qual, ele tinha privilégio de acesso a Deus, tá certo? Como sacerdote. Mas isso não evitava a nomeação de um sacerdote oficial para oficiar lá no tabernáculo. E essa palavra sacerdotal também talvez ficasse subentendido que Israel deveria agir como sendo um mediador para conduzir nações para Cristo. Quando ele fala em povo santo, no verso de número 6, é um povo que ele é separado das outras nações, pelo fato de ser devotado ao Senhor, de ser separado, consagrado ao Senhor que é santo. Por aqui a gente pode ter uma ideia de o quanto o povo de Israel se desviou dos seus caminhos, porque não muitos anos depois o povo de Israel segue diversos outros deuses, diversas outras formas de adoração. E aí no versículo 7, ele vai dizer o seguinte: Moisés voltou do monte e convocou os líderes do povo e lhes comunicou tudo o que o Senhor havia ordenado. Todo o povo respondeu a uma só voz: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés comunicou ao Senhor a resposta do povo. Então Moisés ele expôs diante do povo, ou seja, pelo lado humano, né, essa aliança entre o Senhor e Israel, ela estava baseada nesse consentimento voluntário por parte do povo. Ou seja, eles precisavam dizer sim, nós queremos. E ali, naquele momento, o povo diz sim, nós queremos. Nada foi imposto para eles. Moisés desceu, colocou diante deles as opções e o povo disse: não, nós queremos. Versículo 8, tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Tá certo? O povo de Israel, sem dúvida, não percebeu que implicações poderosas, fortes, estavam implícitas nesse voto que ele estaria fazendo. E é claro que muitas vezes também nós, os cristãos, a gente não compreende tudo que está vinculado nesse ato de nós nos mostrarmos como sendo um sacrifício vivo para Deus. 1 Pedro 9 fala isso, nós somos sacrifício vivo. Em ambos esses casos aqui, existe uma reação de fé que precisa existir para que a vontade do Senhor possa se manifestar. E Ele, como Redentor em nossas vidas, ainda hoje, né, a fé precisa fazer parte da nossa caminhada com Deus. Pela fé nós entendemos e cremos, pela fé nós aceitamos, pela fé nós nos colocamos nas mãos dEle. Mas é a justiça dEle em nós que nos salva, que nos resgata, que nos redime, né? E aí nós temos sim condições de caminhar com Ele, com o Senhor. Amém? Isso aqui é uma coisa interessante. Aqui nós vemos as raízes daquilo que Pedro vai falar, de que nós somos também sacerdotes. O povo de Israel, por causa da caminhada deles, né, que os caras pisaram feio na bola, eles meio que abriram mão desse sacerdócio real. E aí no Novo Testamento, né, a igreja ela surge e nós somos hoje chamados de Israel espiritual. Não que o plano de Israel, que Deus tem com Israel verdadeiro, esteja pronto. Não acabou. Tem coisas que serão manifestas, que acontecerão ali naquele povo. Mas tem coisas que Deus abriu para que nós pudéssemos fazer parte. Nós, gentios, pudéssemos fazer parte do povo do Senhor. Hoje, então, nós temos um povo de Deus que está espalhado no mundo todo, composto por gentios e também composto por crentes que vivem lá no meio do povo de Israel, ou judeus espalhados pelo mundo afora, que entregaram sua vida para Jesus. Deus tem um povo só, entre gentios e judeus. E esse povo que ele chama de meu povo, povo santo, reino de sacerdotes. Você faz parte desse povo? É você também um dos sacerdotes do Senhor? Se você for, claro, você estará manifestando esse sacerdócio real em cada atitude que você estiver tomando e adotando. É ou não é verdade? Assim nós somos de uma maneira assim muito
gentil e poderosa, confrontados com aquilo que Deus quer que nós sejamos. Que seja para Cristo aquilo que realmente você sabe que você precisa ser. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado por esse momento que a gente pode ter aqui. Obrigado porque Tu chamas um povo para fazer parte da Tua igreja, do Teu reino, Senhor. E nós somos sim, assim chamados para fazer parte desse Teu reino. Obrigado por isso. Obrigado também pelo povo de Israel, através do qual veio a Tua lei, veio a Tua palavra, veio o Senhor Jesus. Ele nasceu no meio do povo judeu. Obrigado por essas dádivas poderosas, maravilhosas. E permita, ó Deus, que a gente jamais negligencie esse fato de que Tu tens vida e restauração e cura para todos nós, quer sejamos gentios ou judeus. Tu tens a palavra de cura, de vida e de alegria para nós. Obrigado por isso. Colocamos nossas vidas nas Tuas mãos e Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Fiquem na gostosa, na poderosa e maravilhosa paz que nós encontramos em Cristo Jesus. Amém?